Na, 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 na. Anderson, bem-vindo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Para nós é uma alegria muito grande te receber aqui. O seu testemunho é muito valioso para nós, né? Vocês vão perceber como é que Deus do nada pode criar. Deus não para de criar, de inventar, de transformar. E o Anderson é uma dessas pessoas. Eu começo perguntando para o Anderson: Anderson, como é que foi a sua infância? Quem era você? Quem foi o Anderson ainda na juventude, na primeira juventude, ali como criança? Como é que era a sua realidade? Minha realidade foi uma realidade maravilhosa até os 3 anos de idade, né? Foi quando eu nasci. Aconteceu aquele problema na gestação da minha mãe, que eu fui consagrado aos demônios, no terreiro de Umbanda, algumas entidades, né? Exumirim, Iemanjá. E eu fui colocado na mão de Satanás no ventre da minha mãe. Eu era dele ali. E o relacionamento que eu tinha em casa com meus pais, eu lembro disso bem pequenininho, era uma coisa maravilhosa, né? Apaixonado pelo papai e pela mamãe, porque eu fui um filho muito desejado. Quando a minha mãe chegou para falar para o meu pai que estava grávida, foi um júbilo, aquela alegria, e ela todo dia passando a mão na barriga, fazendo carinho, desejando, né? E nós sabemos que tem muitas crianças que têm maldições na vida, ou, muitas vezes apresentam um comportamento totalmente diferente. Foi uma rejeição no ventre. Eu não tive isso. Eu fui muito bem quisto, muito bem amado pela minha mãe no ventre. Só que aos 3 anos de idade, meu pai infelizmente cometeu um adultério e foi embora de casa. E deixa eu perguntar, na sua gestação, a sua mãe então, ela frequentava centro espírita e essas coisas, e por isso ela então te consagrou? Foi isso? Ela participava, ela, teu pai, ou não? Apenas foi um momento? A família da minha mãe, a minha avó, né, foi fundadora de um centro espírita, né, dona, junto com as irmãs, a família toda. E da parte do meu pai, candomblé, feitiçaria bem pesada. A minha avó era o tipo de macumbeira que ela teve um dia que ela fez um trabalho de feitiçaria para uma pessoa, ela morreu no dia seguinte, né, consagrada aos demônios mesmo, em trabalho de cemitério. E eu fui nesse meio e recebi esse tipo de consagração. Então a minha mãe fazia parte, ela era inserida nisso, né? Ela era filha da dona, e da parte do meu pai, filho da dona também. Quer dizer, mesmo assim, você, graças a Deus, foi um filho desejado, um filho amado, mas, ou seja, isso teria consequências, a gente sabe disso. Mas aos 3 anos seu pai saiu de casa. Saiu de casa. E nesses 3 anos, né, que meu pai saiu, era muito gostoso, porque o papai chegava em casa, dava docinho, papinha na boca, com presentinho, e aquela paixão pelo pai, o meu herói, o pai que eu amo, né? E quando meu pai foi embora, eu sofri muito. A ausência do meu pai foi muito grande. Por quê? Porque eu não nasci para ser filho de uma família que entra no adultério. Ninguém no mundo veio para isso. Então aconteceu isso, e a minha mãe vivia chorando, porque era apaixonada pelo meu pai. Mas antes disso tem uma coisa que eu quero falar aqui. Até esse tempo a minha mãe era espírita. Ela foi no encontro de jovens da igreja católica, o Senhor a libertou lá, ela rompeu com o espiritismo. Maravilha. Né? Já começou a obra da regeneração, e o espiritismo não é de Deus, todo mundo sabe disso. A Bíblia deixa muito claro em Levíticos capítulo 20, versículo 6 fala disso, Deuteronômio 18, 8 em diante também. E depois que a minha mãe aceitou Jesus, só foi prova na vida dela, né? Ela experimentou bastante o sofrimento. Aquilo que diz em Marcos 8,34: aquele que quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa foi a história da minha mãe. Depois que aceitou o Senhor, a luta veio sobre a vida dela. E meu pai, nisso, fora de casa, eu com saudade, eu fabricava doença em mim. Eu não sei como se chama isso, porque eu não pesquisei, não fui atrás. Mas a saudade era tanto, de madrugada eu ficava com febre, doente, e falava: mãe, quero ver meu pai. E meu pai não vinha me visitar. E eu lá doente, enfermo na cama, chorando de saudade do meu pai. E quando meu pai chegava em casa, que a minha mãe ligava para ele, para ir no hospital, eu ficava sarado na hora. Porque eu não precisava de um médico, eu precisava do amor do meu pai, eu precisava do abraço dele. O amor do meu pai era suficientemente para me curar ali naquele momento. Então eu fui sofrendo com isso. Via minha mãe com lágrima nos olhos, chorando, chegava com batom: mãe, passa o batom, deixa eu fazer maquiagem na senhora, enfeitar minha mãe. Mas a cara ficava bonita, mas o coração triste. E após essa separação, eu comecei a ficar com ódio do meu pai. Comecei a nutrir um ódio. Meu herói tornou meu vilão, meu inimigo. E na escola,
com pouca idade eu já comecei a dar muito trabalho. Eu era uma má influência desde pequenininho na sala de aula, uma pessoa que perturbava muito. Porque muitas professoras olham o aluno e não sabem o que está dentro do coração dele. Atrás daquela criança que perturbava, toda agressiva, mordia os alunos, dava problema, tinha um jovem que estava altamente triste porque perdeu seu papai dentro de casa. Aí começou da minha infância um transtorno a minha família, porque desde a primeira escolinha eu já fui convidado a me retirar com 5 anos da primeira escola. Com 5 anos? 5 anos de idade. Já foi expulso? Expulso. Da outra também, né? Então eu fui expulso de 6 escolas ao todo e repeti 8 anos de idade. Meu Deus. Outra, minha mãe é psicóloga e chamava minha mãe e falava assim: você é psicóloga e tem um filho louco? Só que vocês vão ver a obra de Deus. Aleluia. O pessoal da minha comunidade, ele não tem jeito não. O pessoal é alegre, a alegria do Senhor é nossa. Beleza. Porque aí, deixa eu recapitular, você foi expulso de 5 escolas? Não, 6 escolas. 6 escolas. Eu não tinha intervalo nas escolas, o meu intervalo era sempre na diretoria. As mães, por exemplo, um aluno tinha nota boa, sentava do meu lado, o boletim dele caía, e as mães ligavam na escola para saber o que aconteceu com o rendimento escolar dele. Aí ele está sentado do lado do Anderson. Esse menino é uma má influência, então proibido todo mundo sentar do meu lado, carteira da frente, e não tem intervalo mais o Anderson, só na diretoria, porque eu não ficava com os meninos da minha idade, eu ia para o pessoal do colegial, né? Porque eu sempre tive essa facilidade de comunicação, de me soltar perto dos outros, é dom natural da pessoa, aquilo que você falou no PHN, é Deus escolhe e pronto, não tem para ninguém, já era. E aí eu ia sempre com as pessoas mais velhas, eu tinha essa facilidade de me entreter com as pessoas mais velhas. Então eu já fui aprendendo coisas erradas, né? Devassidão, prostituição, bebedeira e tal, e assim por diante. Quer dizer, precoce em tudo então. Muito precoce em tudo. As coisas que você veio experimentar foram muito cedo na sua vida. Muito cedo. Com 10 anos de idade foi quando chegou a primeira revista pornográfica na minha mão. Com 11 anos de idade eu assistia filme pornográfico todos os dias, ficava lá que nem um louco. Eu não quero que você sei disso, eu já falei com o Dunga ali, eu falei, tudo que eu falar aqui agora não é para dar risada, porque não é bonito, mas eu quero que vocês vejam a regeneração, porque Romanos 5:20 está, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente conta o testemunho para expor o que Deus faz na vida de uma pessoa, que ele é vivo, né? Porque você pode ir na tumba de Maomé, de Hare Krishna, de Allan Kardec, está tudo lá, mas o nosso Deus ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo. Quer dizer então que as coisas começaram a acontecer muito cedo na sua vida. Eu estou fazendo essas perguntas, na realidade eu já sei de tudo, viu gente? Mas e olha, como enche o nosso coração de ver o Anderson, porque o Anderson representa muitos jovens que estão aqui, que tiveram pais separados, pais que por ignorância mesmo acabaram indo por espiritismo, por uma macumbaria, por Xexunoê, alguma coisa assim, mas graças a Deus sua mãe depois, né, teve esse encontro com Deus, mas ficaram as sequelas. Veja, uma criança de 5 anos de idade já ser expulsa de uma escola, e depois ser expulsa de 6 escolas, e repetir 8 anos, é muita coisa. Então, qual é a consequência disso? Olha os pais lá atrás, que não ofereceram uma referência. Então pais, mães, filho de pais separados por um tempo, fica igual cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, não sabe para onde vai. Ou então chapéu de cowboy em tiroteio. Tem muito pai, muita mãe que fala, vamos me separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Não. Antes de ter o direito de ser feliz, você tem o dever de fazer, de cumprir, de fazer a felicidade desse filho. Então muitas vezes o testemunho de um jovem vai bater de cheio no coração de um adulto. Isso é muito importante. Mas eu quero perguntar para você, porque já deu para perceber que a coisa foi bem cedo. Quais foram as coisas difíceis, ruins, fundo do poço que aconteceu nessa fase?